Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a Natane Martins, sou psicóloga e nesse vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho a respeito do funcionamento da nossa mente, da nossa parte cognitiva. Como será que tudo isso funciona, né? Na verdade, isso tem relação com tudo, com toda a nossa vivência, a nossa forma de se comportar, de agir, né, de perceber, tá tudo ligado aí nessa questão cognitiva. E eu venho trazer a explicação disso tudo, como isso interfere diretamente na nossa vida, né, como esse mecanismo acontece, vamos chamar aqui de camadas da cognição, camadas cognitivas, porque você vai perceber, né, que existem camadas que vão acontecendo aí, da nossa crença, da forma como a gente entende tudo, até os nossos pensamentos automáticos, e que originam aí o que a gente fala, o nosso modelo cognitivo. Então, aquele esqueminha, né, que a gente sempre fala de situação, que gera pensamento, emoção e comportamento, tá ligado com essa questão da parte cognitiva, desse funcionamento da nossa mente. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho melhor. Bom, gente, vamos lá, vamos entender um pouquinho, né, dessas camadas aí de cognição, por que uma pessoa funciona de um jeito, outra de outro, por que uma pessoa reage de um jeito, outra reage de outro jeito, né, porque o que afeta uma pessoa não afeta a outra, como que tudo isso funciona? Então, esse é o nosso funcionamento cognitivo. Está diretamente ligado com uma coisinha, que eu vou falar aqui esse nome aqui, para que você consiga construir esse raciocínio comigo. Tríade cognitiva. É um nome complicado, né? Mas a explicação é simples. A tríade cognitiva é a forma como a gente interpreta, entende, percebe a nós mesmos, ao mundo e as pessoas e as situações e ao futuro. Então é um autoconceito, é como eu percebo o mundo e o que eu espero do futuro. Então, por isso que é uma tríade, né? São 3 pontos, 3 aspectos. E como que essas interpretações, essa interação com essa tríade acontece? Através da forma como nós interpretamos e significamos tudo isso, que está ligado com todas essas camadas que eu vou apresentar para você aqui agora. A primeira camada, mais superficial, são a dos pensamentos automáticos. E a mais interna, a mais central, nuclear, vamos chamar assim, são as crenças centrais ou nucleares, né, que é o aspecto mais interno. Entre os pensamentos automáticos e as crenças centrais, existem, né, alguns itens que eu vou apresentar aqui para você também entender esse funcionamento por completo. Bom, vamos lá. Pensamentos automáticos, eles surgem o tempo todo, é aquilo que escapa. Então, por isso que a gente fala que as situações geram pensamentos, esses pensamentos que geram as nossas emoções, desencadeiam em uma série de emoções e que nos faz termos comportamentos. Por isso que uma pessoa é diferente da outra. O tipo de pensamento, a interpretação e o significado são diferentes. Então as pessoas vão ser afetadas de forma diferente por uma mesma situação e vão se comportar de forma diferente. Os pensamentos automáticos, vamos começar aí pelo item mais superficial. Como eu disse, é aquilo que escapa. Então é o que tem de mais fácil ali de acessar e de perceber durante uma sessão de terapia ou conversando com uma pessoa. Então, vamos dizer assim que ele é uma espécie de monólogo interno com a gente mesmo, né? Então, é uma conversa que a gente tem ali na nossa cabeça. Pode surgir em forma de frase, imagem, né? Eles surgem assim e podem estar distorcidos, né? Disfuncionais. Por quê? Se existem crenças disfuncionais, elas afetam toda essa hierarquia, todo esse sistema aqui. Então, para você entender um pouquinho melhor, exemplos de pensamentos automáticos podem ser assim: nossa, eu não vou dar conta de passar nessa prova, eu não sou capaz. Nossa, as pessoas são muito melhores que eu, imagina que essa vaga de emprego vai ser minha, as pessoas são mais inteligentes. Nossa, eu odeio isso, eu odeio esse lugar porque ninguém aqui gosta de mim. Isso não é justo, as pessoas só se aproximam de mim para tirar algum proveito. Então, aqui eu dei exemplo de pensamentos, né, que estão associados com essas crenças. Vai fazer mais sentido a hora que chegarmos lá nas crenças. Então, são coisas que surgem, né? Isso só acontece comigo. Comigo as coisas só dão errado. Então, são pensamentos automáticos.
Percebe que quando esses pensamentos surgem, agora faz um pouco mais de sentido as emoções que a gente sente? Se a gente pensa assim, ai, comigo tudo dá errado, as coisas só dão errado comigo. Qual emoção provavelmente vai desencadear? Raiva, frustração, tristeza, ansiedade. E como eu vou me comportar? Ou eu vou desistir, eu vou me esquivar, ou eu vou me isolar, ou eu não vou tentar de novo. Percebe como tudo tem uma ligação, uma interferência? Bom, vamos agora entender um pouquinho das regras rígidas, rigorosas que nós criamos, que faz parte dessas etapas aí da cognição. Essas regras rígidas, elas vêm muito da forma assim, tem que, devem, tem que ser assim, devem ser assim. Ou seja, elas são baseadas em expectativas, em demandas mais inflexíveis, por isso que elas são rígidas. Então, tem que, deve ser assim, né? Eu vou criando regras sobre aquilo. Alguns exemplos para que você entenda, pode ser, as pessoas não são confiáveis, né? Todo homem é malandro, não adianta nem tentar porque eu sei que já vai dar errado mesmo. Eu devo sempre trabalhar duro, eu tenho que trabalhar duro, eu não posso descansar. Então são regras, perceba que né, tem que ser assim, deve ser assim. Então essa é mais uma camada dessas etapas da cognição. E a próxima etapa são os pressupostos. E o que é isso? São suposições, reflexos daqueles pensamentos mais enraizados. E surge muito no se e então, né? Se isso, então aquilo. Alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. Se sou criticado, então significa que eu não sou bom. Se alguém não me dá atenção, então isso significa que eu sou indesejado, eu sou desprezível. Só se eu trabalhar muito arduamente, se eu trabalhar duro, eu vou ter sucesso, eu não posso descansar. Se eu disser não para alguém, então eu vou chatear a pessoa e eu não vou ser querida, eu não vou ser uma pessoa agradável. Então percebe que tem, se isso acontece, então é aquilo. São suposições que a gente faz. E então chegamos na camada aqui mais profunda, que são as crenças, né? As crenças, elas funcionam como verdades absolutas, elas são generalistas, elas interferem diretamente naquilo que eu falei lá no início da tríade cognitiva, né, que é essa forma que eu interpreto todas as coisas. Então essas crenças funcionam como nossas verdades absolutas, né, referente ao que a gente vivencia, ao que a gente observa, ao que a gente tem de autoconceito, ou seja, o que a gente pensa da gente. Então essas crenças, elas vão intervir em todas essas áreas. E essas crenças, elas são divididas em 3 blocos, né, em 3 aspectos, de desamparo, desamor e desvalor. Na crença de desamparo, a gente encontra conteúdos do tipo, eu sou um fracasso mesmo, eu sou estúpida, eu sou inferior, eu sou uma vítima, eu sou fraca, né, vulnerável. O que isso significa? Desamparo. Não é que alguém me desamparou, que alguém me deixou. A crença de desamparo, ela significa que eu sou desamparada, de algum recurso, eu sou desamparada, né, de uma força, de uma capacidade. Então eu sou completamente vulnerável. Na crença do desamor, a gente encontra conteúdos do aspecto eu não sou capaz de ser amada, de ser gostada, eu sou indesejável, né? Eu sou falha, eu não tenho nada de bom para oferecer, eu não sou atraente, eu sou chata, eu vou ficar sempre sozinha. Então, são crenças onde eu não sinto que eu tenho recursos para ser amada, ser gostada, por isso é uma crença de desamor. Na crença do desvalor, a gente já encontra conteúdos do tipo, eu sou tóxica, eu sou perigosa, eu sou uma inútil, né? É possível observar ali aquela síndrome do impostor, né? Eu me sinto um lixo, eu não sou isso que as pessoas pensam, é como se eu fosse má, eu sou maldosa, eu sou ruim. Então é nesse aspecto de que eu sou uma pessoa que não tem valor, não possuo valores. Isso é uma crença de desvalor.
E, inclusive, pessoas que possuem essa crença, elas se culpam e se criticam muito como merecedoras de algum castigo. Eu mereço sofrer mesmo, eu não presto, né? Isso para mim é pouco, eu deveria sofrer mais. Quem sou eu? Então ela se sente como se ela fosse uma pessoa ruim mesmo, que merecesse uma punição por isso. E como você pode perceber, as crenças causam um sofrimento, elas causam um desconforto. Por mais que elas estão funcionando ali, vamos chamar de uma forma inconsciente, elas foram sendo criadas ali de uma forma que a gente não percebeu e não consegue observar ou nomear sem esse auxílio, né, psicoterapêutico, elas causam um sofrimento. E aí, para nossa mente lidar com esse sofrimento, para que a gente possa lidar, nós adquirimos o que nós chamamos de estratégias compensatórias. Essas estratégias compensatórias acabam sendo um elo entre os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Então é uma ligação, entre o que a gente pensa e o que a gente faz. É uma forma que a mente encontra de lidar com o sofrimento causado pela crença. Então ela encontra estratégias, como o nome diz, compensatórias, para compensar essa deficiência, essa lacuna, esse déficit que essa crença disfuncional está causando. Então, a gente passa a ter respostas a isso. E quais seriam exemplos dessas estratégias compensatórias? Pessoas perfeccionistas começam a ser perfeccionistas, controladoras, a esquiva, né, a procrastinação, autossabotagem, pessoas que não conseguem dizer não, dizem sim para tudo, porque elas tentam compensar o fato de não se sentirem queridas, por exemplo, e não sentirem que têm algum atributo para serem gostadas, então elas tentam compensar dizendo sim para tudo, o tempo todo. Então existe uma série de coisas, de comportamentos que nós fazemos para compensar essas crenças. Então, pessoas que buscam aprovação o tempo todo do outro, validação externa, né, são todas estratégias compensatórias para lidar com o sofrimento da crença. Bom, gente, é isso. Eu tentei trazer aqui de uma forma resumida, objetiva, um pouquinho desse funcionamento cognitivo, de como funciona a nossa mente, né? O que é pensamento automático, o que é crença, por que a gente tem determinados comportamentos, por que um responde de uma forma, outra de outra. É por todo esse mecanismo que ocorre. E todos nós temos em algum nível ali algumas crenças disfuncionais, né? Isso tudo que eu falei, a gente possui, né, cada um no seu aspecto. E na terapia, o que a gente trabalha muito é a reestruturação cognitiva. Então, o que é isso? Existe uma estrutura ali cognitiva, que é o que a gente observou aqui, cada um vai apresentar a sua, e naquilo que estiver disfuncional, naquilo que está causando um sofrimento significativo para a pessoa, a gente vai reestruturar. Porque a partir do momento que eu começo a mudar a forma que eu enxergo, a interpretação, eu começo a reestruturar essas crenças, eu vou começar a apresentar pensamentos mais assertivos, menos disfuncionais, vou começar a questionar, encontrar outras respostas e vou então mudando a minha emoção, a forma como eu me sinto e os meus comportamentos. Então, tudo isso, todo esse mecanismo que está interligado é o que faz a gente funcionar e é o nosso material ali, né, da psicoterapia para a gente trabalhar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido, ajudado de alguma forma. Um grande abraço e até a próxima.